Pilastra da Verdade. Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Mais uma vez, grato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que, Antônio, bom dia, boa tarde, boa noite? Porque tem pessoas que assistem os vídeos à tarde e à noite, tanto aqui como fora, em termo Brasil. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você vai estar assistindo este vídeo. Então voltei com novos argumentos. E hoje eu vou trazer mais um argumento reflexivo para nós, baseado em mais uma pergunta que fizeram para mim e mais uma resposta que eu dei dentro do meu ponto de vista. Mas antes disso, quero falar deste cenário belíssimo que está aí atrás de mim, que é um pôr do sol, e esse pôr do sol veio especialmente do Ceará. É um dos estados do Brasil, muito legal esse estado. Eu tenho muitos amigos que habitam no Ceará, tem muitos inscritos do canal aqui que são do Ceará. Quero mandar um abraço a todos. E quem mandou esse cenário, que é mais um cenário para compor um dos meus vídeos, por sinal belíssimo, belíssimo, quem mandou foi o Valdemar Santos Mendes, que habita hoje na capital chamada Fortaleza, que é a capital lindíssima do Ceará. Um abraço a todos os cearenses, que é o estado mais engraçado do Brasil em termos de humoristas. Muitos humoristas que saíram de lá, os maiores humoristas do Brasil saíram do Ceará. Por isso que eu digo que é engraçado. Então um abraço a todos do Ceará. Olha só. Se você não sabe, fazem muitas perguntas para mim. Eu recebo perguntas do Brasil inteiro, muitas pessoas. Eu não consigo dar conta no meu WhatsApp, mesmo porque o meu WhatsApp é aberto. Até então, não sei até quando. E tem muitas perguntas que fazem para mim. E a maioria dessas perguntas vira conteúdo, vira vídeo, quando as perguntas são bem chamativas. Então eu tenho que sempre estar tentando o mais rápido possível responder essas pessoas. Lembrando que eu respondo dentro do meu ponto de vista. Gente, eu quero deixar uma coisa bem claro aqui, bem claro, antes de trazer o conteúdo principal, que os meus vídeos são baseados, no meu ponto de vista, nas pesquisas que eu faço, nas minhas experiências vividas, principalmente que vieram dentro das religiões, de dentro das religiões, que você não é obrigado a crer. Eu não estou aqui para convencer ninguém de que eu estou certo 100% e você tem que fazer aquilo que eu falo. Não. Não. Conteúdo aí na internet tem milhares. De todo jeito tem. Canais tem milhares de canais. Ou melhor, no YouTube tem milhões de canais. Milhões de canais. Então você não é obrigado a acreditar no que eu digo. É meu ponto de vista. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre religião no Brasil e religião na Índia. Eu falei o meu ponto de vista. Eu não defendi a Índia, como muitos disseram antes. Você parece que está... Não, para mim tudo farinha do mesmo saco. A Índia também é tão religioso, tão atrofiado quanto o Brasil. Eu só fiz uma diferença em questão de a gente observar que a Índia, por ser um país muito grande
e também tem a quantidade maior de pessoas, muito, 1 bilhão e mais de 400 mil habitantes, o Brasil apenas 200 milhões. Uma população 7 vezes maior do que o Brasil, ainda consegue investir um pouco na ciência, mas a infraestrutura da Índia é tão ruim quanto do Brasil, muita pobreza lá, mas é muita gente. Aí eu fico imaginando, já pensou, o Brasil é um território fértil, muito fértil, e tem essa pobreza toda, tem essa carência toda, com 90% de mente religiosa aqui no Brasil. Imagina se tivesse a população da Índia. Imagina se aqui no Brasil tivesse a população de mais de 1 bilhão e 400 mil pessoas. Como seria? Se não seria bem pior do que a Índia lá? Que a Índia, Antônio, a Índia é um país que não pode nem comparar, porque a Índia, o pessoal adora até rato, adora até... E daí, cara, qual é a diferença? Adorar rato, adorar vaca e adorar os deuses das religiões aqui no Brasil? Que diferença faz? É tudo farinha do mesmo saco. Adora rato. Aqui também se adora pedra. Se você não sabe, pedaço de pau, boneca. Você sabe disso. Você sabe disso. Aqui se adora muita coisa. Aqui não só se adora o chamado Deus de Israel, biblicamente falando, através do livro, não. Aqui se adora muita coisa. Visitam aí as religiões, todas as religiões, e olha para os altares, para você ver o tanto de bonecos que tem. Aí tem boneco de leão, tem boneco de carneiro, tem boneco de ovelha, tem boneco... Aqui presta culto também, de uma forma um pouco diferente, mas presta. Não tem diferença da Índia, não, cara. Agora a Índia tá tendo um pouco de investimento mais na ciência. E não entenderam meu ponto de vista. Algumas pessoas. Então é o seguinte, se você não entender meu ponto de vista, o que eu posso fazer? Eu não defendo religiosidade em lugar nenhum do mundo. Eu defendo ciência, infraestrutura, defendo educação. Eu defendo racionalismo e racionalidade, que dá no mesmo. Pessoas se cuidarem fisicamente em qualquer lugar do mundo. Eu fiz apenas umas comparações minhas, tá? Mas o conteúdo deste vídeo é algo extraordinário, porque a pergunta que um inscrito fez para mim foi essa: Antônio Galvão, eu queria que você fizesse um vídeo falando sobre isso, pra gente ouvir sua opinião. Acho que você nunca falou sobre isso. E a pergunta é essa: como seria, na sua opinião, se todos os seres vivos da Terra fossem racionais? Raciocinar. Na verdade, ele fez duas perguntas em uma. E eu respondi uma e depois a outra. E aqui eu vou responder as duas perguntas com o meu ponto de vista. E as perguntas foram essas. Antônio, primeiro, o que seria deste planeta? Do planeta inteiro, incluindo todos os continentes, se todos os seres vivos fossem racionais, tivessem raciocínio, de humanos, animais, etc. Até os peixes do mar. Você acha que seria como? Você tem alguma ideia? Foi a primeira pergunta. Aí ele fez uma segunda pergunta, e a segunda pergunta é essa: e se nenhum ser vivo tivesse raciocínio, todos fossem racionais, irracionais, como todos os animais do campo, inclusive os seres humanos também, que eles não tivessem raciocínio diferente, como seria? Muito bom. Então fica aí, porque eu vou te responder na íntegra com a minha linha de raciocínio. A minha linha de raciocínio, que eu tenho certeza que nem todos vão pensar igualmente a mim. Cada um tem o direito de pensar do jeito que quiser. Mas o jeito que eu vou falar, dá para se entender. Agradeço a todos que me ajudam aqui no canal. É um prazer muito grande conversar para muitas pessoas inteligentes do Brasil. Porque manter um canal religioso é fácil, porque é tudo atrofiado na sua maioria, mentalmente falando, em questão de ideia religiosa.
Mas manter um canal racional para falar, argumentar para pessoas inteligentes, racionais, não é brincadeira. Tá bom. Primeira pergunta. Se todos os seres vivos da face da Terra não tivessem nenhum tipo de raciocínio, primeiro ponto, religião não ia existir, viu? A religião existe porque o ser humano pensa e raciocina e se deixa levar pelo próprio raciocínio da sua própria mente e cria coisas, inventa coisas, porque não consegue definir, não consegue ter uma visão certa das coisas, ou melhor, não consegue ter uma resposta. Então, já que não consegue ter uma resposta, inventa a resposta. Então, na verdade, a religião, ou as religiões, vou falar no plural, são as respostas inventadas de quem procuraram as respostas e não acharam das coisas certas, o porquê de tudo isso aqui que existe. Então, a partir do momento que você não consegue adquirir as respostas do que se busca, é muito mais fácil inventar as respostas e procurar quem acredita nos inventos das respostas. E tem muitas pessoas que acreditam. E aí nasce um grupo, aí nasce um sistema, aí nasce um controle, aí nasce uma forma de escravizar pessoas e puxar uma quantidade de pessoas apenas para suprir as poucas pessoas que querem sobreviver daquilo, que se tornam líderes. E assim surgiram as religiões. Se todos os seres vivos da face da Terra tivessem a mesma linha de raciocínio de seres humanos, eu vou te dar uma certeza aqui. Não existia mais ninguém neste planeta. Este planeta estaria totalmente isolado de seres vivos, porque eles já tinham se matado. Imagina se tem tanta guerra, tanta morte, apenas os seres humanos inventando religiões, criando religiões na face da Terra. Imagine se todos os animais, se todos os seres vivos tivessem um raciocínio de criar suas próprias religiões. O que mais existia era a religião. E eu tenho certeza que não ia existir mais ninguém aqui. Esse planeta estaria totalmente isolado de seres vivos, porque eles iam criar muitas coisas, muitas formas de uns destruírem os outros. Essa é uma verdade. Isso é o que eu penso. Por que ainda tem muitos, e nós estamos aqui vivos? Por quê? Porque somente os seres humanos têm raciocínio, e por esse raciocínio criam as religiões, criam os controles, criam essas santidades da mentira. Aí vem a segunda pergunta: e se nenhum ser da face da Terra, inclusive o ser humano, se nenhum desses seres tivesse raciocínio, fossem todos seres irracionais? Acredito que aí teria sim muitos seres vivos, inclusive os seres humanos, habitando na Terra. E, claro, ia faltar muita coisa. Muitos iam morrer de doenças, muitas doenças, porque não ia ter o avanço da medicina, não ia ter os inventos que foram feitos pelos próprios seres humanos, até para ajudar os animais do campo, para ajudar o próprio ser humano na questão de infraestrutura, de sobrevivência. Todas as máquinas que existem, tudo que existe, vem do campo racional do próprio ser humano. E contribuiu para que muitas coisas hoje estivessem conosco aqui. Contribuiu para que eu estivesse comunicando com você em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil. Contribuiu para que eu tivesse conhecimento de muitas coisas por conta do raciocínio humano. Então, quando eu falei o raciocínio humano, na verdade, ele
cria religiões, mas ele também cria muitas coisas boas. A religião é um lado negativo do raciocínio humano, que afeta a mente humana, que prejudicou muito e vem prejudicando, mas passou daí muita coisa boa. Então, se nenhum ser raciocinasse, todos seríamos iguais aos animais do campo. Lutar apenas para sobreviver, não ia ter lei, não ia ter nada, ia ter muitas mortes, muitas coisas, mais do que hoje ainda, mais do que o que tem, mas tudo dentro de um campo natural. Acredito que a quantidade de seres, principalmente humanos, seria bem maior, e estávamos vivendo no tempo da pedra lascada, ainda, sem grandes inventos, sem grandes construções, até para se comunicar com outras pessoas ia ser muito difícil, porque não tendo o ser humano raciocínio, ele não ia criar as linguagens, as escritas, os manuscritos, não ia ter como criar, porque nenhum animal até hoje conseguiu fazer isso, o animal irracional. O tempo vai passando, os animais vão morrendo, outros vêm na mesma linhagem, mas não tem um que evolui como ser humano para criar alguma coisa ali para se comunicar. A comunicação entre eles é normal e natural da própria natureza. Eles têm a forma de se comunicar naturalmente, nada técnico. Então não ia existir essa questão de tudo técnico, não ia existir questão de evolução, nada disso. Para um lado seria muito ruim, mas para o outro lado não ia existir religião. Porque quem é que ia importar? Qual era o circo? Assim como a gente vê o exemplo lá na selva, lá no mato, no meio dos animais, até os animais domésticos que são irracionais, você não vê nenhum animal preocupado com uma religião, com um Deus, com alguma coisa que fez alguma coisa para ele e que precisa ser adorado por isso, precisa ser louvado e que existe vida após a morte, que tem que contribuir para isso. Então a resposta é simples. A resposta é simples. Não teria evolução, não teria ciência, não teria matemática, não teria nada dos ramos de conhecimento. Mas também não teria religião. Também não ia existir religião. Também ninguém estava preocupado com religião, de nenhuma vertente da face da Terra. Mas prejudicial muito por conta de não ter a capacidade cefálica de criar e inventar dentro da medicina a forma do ser humano ser beneficiado quando precisasse da própria medicina. Embora a gente sabe que lá no mato, no meio natural, não tem tantas doenças. Dificilmente. Eles se alimentam daquilo que eles acham ali, dentro da sua cadeia alimentar, mas dificilmente você vê um animal que morreu por uma doença crônica, por uma doença maligna, porque é tudo natural. Isso também ia contribuir se o ser humano não tivesse raciocínio, não existisse cidade, apenas florestas e também aldeias. Poderia sim existir algum tipo de moradia, mas não com nenhuma tecnologia, porque no meio também lá da selva existe moradia, eles conseguem fazer os locais para habitar lá sem raciocínio lógico, apenas por sobrevivência, né? É o exemplo do João de Barro, é o exemplo das formigas, do cupim, entendeu? Dos marimbondos, vários animais que criam, aqueles que criam aquelas ocas, aquelas moradas para viver ali, né? Animais que fazem os buracos ali, fazem suas moradas ali. No mar, a mesma coisa, tem isso. Mas não seria legal se não existisse o raciocínio no ser que foi evoluído com uma mente racional. Mas não teria religião, não existir religião. Religião só existe porque o ser humano, ele quer buscar a resposta. Ele quer buscar uma resposta para dar um sentido nas coisas. Como ele não acha a resposta, ele inventa a resposta. Ele cria a resposta. E tudo que a gente vê hoje dentro desses templos é uma resposta inventada. Ah, vai para a igreja porque lá Deus está lá, Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, é Deus, é Deus, é isso, é aquilo, é Deus, aquela coisa tudo. Então é uma resposta inventada e muito fajuta.
porque não condiz com a realidade. E aí inventa esse tipo de coisa e isso vem impregnando, isso vem controlando pessoas e vem passando de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, e aí tá alastrado na face da terra como uma erva daninha. E não tem como mais, não tem como, principalmente nessas eras de agora, nesses séculos que vêm ainda na frente, mais uns 3 ou 4 séculos, não tem como tirar isso do planeta, a impregnação religiosa. Então, enquanto o ser humano ele não investir 100% nele, na terra, na sua própria sobrevivência aqui da terra, e esquecer de sobrenatural, não vai acabar esse negócio de religião. A religião sempre vai existir, enquanto o ser humano querer buscar resposta fora do plano físico, coisa que não traz sentido, coisa que não tem lógica e não tem noção. Então tá aí, foi mais um vídeo de mais uma reflexão para você pensar o meu ponto de vista. Se o seu ponto de vista é outro, ok, que bom, né? Porque cada um tem a sua forma de pensar. É como sempre eu tenho dito em alguns vídeos, já falei, se todos gostassem do vermelho, que seria do amarelo, do azul e do verde. E o ser humano, ele é diferente do outro ser humano. A gente tem isso pela nossa impressão digital. Então, mentalmente também, dificilmente o ser humano vai concordar com tudo 100% que o outro fala. Pode concordar até com uma porcentagem maior, não 100%. Então esse é meu ponto de vista. Espero que você tenha o seu, mas sempre aqui eu vou estar estimulando você a se cuidar fisicamente, porque essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Que se você é físico, é dentro deste mundo físico que você precisa sobreviver e precisa se cuidar. O resto é apenas ideia, o resto é apenas teoria, o resto é apenas debate, conversação. Religião não leva a nada. Leva para quem acha que a religião está servindo ali como uma muleta ou como um amuleto mesmo, como alguma coisa que tem que dar sustentabilidade na família, cada um que pensa assim, que viva por isso. Na minha opinião, religião não serve para isso. Só serve para trazer contendas, confusão, desunião, divisão, muita morte, porque já trouxe muito. E isso não é bom para o nosso planeta. Mas o planeta está afetado, não tem para onde correr. Então nós vivemos hoje por se adaptar. A pessoa que tem uma mente aberta hoje, racionalmente falando, tentar se adaptar e conseguir se adaptar em um meio de pessoas que infelizmente vivem em um mundo que é o físico e a mente está na fantasia, infelizmente. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, isso foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações.